Em semana de cimeiras, sejam bem-vindos a mais um Eixo do Mal, esta cimeira de análise e comentário político com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniela Oliveira e Pedro Marques Lopes. Nas boas séries de investigação, basta um detalhe para mudar tudo. É como a Vodafone, que tem 24 meses de Netflix incluída nos pacotes Fibra para passar de caso em caso, sem perder o fio à meada. Adere à Vodafone e tem 24 meses de Netflix incluída. Together we can. Vodafone. Digo já que mais à frente vamos falar do confronto entre o Governo e o Tribunal de Contas, as reformas, mas agora falamos de Israel e da maneira ignominiosa como tratou ativistas das flotilhas, o que levou Montenegro a sugerir a suspensão da cooperação comercial da União Europeia com Israel. Falaremos do plano israelita e americano, revelado pelo New York Times, o plano de colocar o antigo presidente Ahmadinejad no poder no Irão, para mudar o regime por dentro, plano que falhou. Não esquecendo ainda as cimeiras com Xi Jinping e ainda que o estreito continua fechado e o urânio no Irão. Clara, queres começar por onde? Não começo pela flotilha, começo por Israel. Israel já percebeu, e o governo Netanyahu, e sobretudo o próprio Netanyahu, que é arguto que a Operação Irão está a saldar-se por um tremendo fracasso. O presidente Trump ontem humilhou Israel, dizendo eles fazem o que eu mando. Já tinha proibido Israel de invadir o sul do Líbano. A proibição não foi acertada. Resultou bem. Não resultou bem, mas é evidente que Netanyahu acho que teve uma conversa ao telefone tensa com Trump. Netanyahu devia saber que meter-se numa aventura bélica com estas dimensões com Donald Trump tinha riscos. A notícia, ou a investigação do New York Times, segundo fontes que me parecem credíveis, de que o plano da mudança de regime, que foi sempre o plano inicial, o plano foi esse, não era só o urânio nem a bomba, o plano era mudar o regime e fazer com que houvesse uma sublevação populacional. Também não correu bem, mas o facto de ser Ahmadinejad, que é um radical, ao qual eu não confiaria a minha caneta esferográfica, para ser o eleito, portanto, a marioneta de Israel e dos Estados Unidos para liderar o Irão, parece-me um plano tão lunático negacionista do e tão Holocausto. extraordinário que todas estas vitórias militares de Israel e da Mossad nos últimos anos, sobretudo a seguir ao atentado terrorista de 7 de outubro, empalidecem face a este erro tremendo. E é um erro que pode custar, nas próximas eleições, pode custar caro a Netanyahu e ao governo. E os partidos extremistas, que ele disse que nunca convidaria para o governo, mas que acabou por convidar para sobreviver, também não parecem estar, neste momento, no topo dos ratings da população. Israel, desde o dia 7 de outubro, entrou num loop de vingança no qual não consegue parar. Há uma mentalidade sitiada, perigosa para o país. Porquê? Porque Israel está-se a tornar o país mais odiado neste momento, porque esta crise económica, que esta guerra e com o fecho do Estreito de Hormuz, a que o fecho condenou toda a gente, não é? Até os Estados Unidos, mais indiretamente, está a fazer com que haja uma ira que se volta contra Israel. E, em segundo lugar, porque o antissemitismo, que está sempre presente e que basta raspar um pouco, aparece logo à flor da pele, regressou em força e, portanto, os judeus que vivem fora de Israel correm neste momento muito mais perigo, sentem-se muito mais ameaçados e já houve vários atentados. Portanto, o perigo cresceu, toda a via diplomática foi abandonada, a situação em Gaza continua paralisada, não se passa nada em Gaza, os palestinianos continuam na mesma situação confrangedora em que estavam. Não creio que haja reconciliação possível entre os israelitas e os palestinianos. Não estou a dizer o governo, estou a dizer Israel. O atentado foi o ponto de fissura, o ponto terminal de não retorno. Aquele Board of Peace de Gaza também, como todos os grandes empreendimentos de Trump, também não parece estar a evoluir.
E no meio disto tudo, a Ben-Gvir é com Smotrich, são os dois settlers com comportamentos criminosos, dois extremistas. Ben-Gvir que resolveu fazer E eu sou contra as flotilhas, acho aquilo um disparate e não ajuda os palestinianos em nada, mas enfim. Mas resolveu tratar, ainda por cima foram apanhados em águas internacionais, o que é claramente uma ilegalidade, mas resolveu tratá-los como trata os palestinianos. Não tanto. Trata um bocadinho pior os palestinianos. Sim, pois, mas quer dizer, o Ocidente ficou muito chocado. Na verdade, Ben-Gvir faz aquilo habitualmente, foi à cela de Marwan Barghouti, que está doente, que está envelhecido e que está... já não é o líder que era, já não constitui uma ameaça, mas foi fazer exatamente o mesmo, foi provocá-lo e insultá-lo. O vídeo ainda deve estar por aí, mas isto não suscitou nenhum protesto internacional na altura. Ben-Gvir é Ben-Gvir, sancionado, não sancionado. Neste momento, todo aquele mundo dos settlers, sobretudo dos mais jovens, tornou-se tão extremo, tão vingativo, tão cruel e, sobretudo, tão zelota, tão fanático religiosamente, que eu acho que neste momento Netanyahu deu-lhes corda e neste momento é quase impossível parar o que está a suceder na Cisjordânia, Para terminar. queimar aldeias palestinianas, espancar palestinianos. Eles estão armados, vão continuar a estar armados. Eu nunca vi uma tal belicosidade nos colonos. No princípio, os colonos, os colonatos podiam ser iguais, mas isto não era habitual vermos isto tem havido uma espécie, então desde 7 de outubro, claro, há uma sede de vingança que nada nem ninguém consegue aplacar. Ou seja, o próprio país vive hoje num cerco mental em que se julga permanentemente injustiçado e ameaçado por toda a gente. Esta mentalidade depois tem uma tradução no campo militar de grande violência. Agora, o plano do Irão falhou, o irânio está lá, o regime, os extremistas do regime estão lá, uma coleção de extremistas. Ahmadinejad, ninguém sabe onde é que está. Desapareceu. A intervenção curda, evidentemente, isso era outra fantasia, com a CIA no meio também não podia levar a nada. Não houve nenhuma sublevação, o estreito está fechado e toda a gente e a economia mundial está a sofrer, a população vai sofrer por causa disto. Luís Portanto, Pedro. isto torna Israel, neste momento, o mais mal amado dos países, depois de anos que Israel passou a tentar estabelecer relações diplomáticas com os países vizinhos, Jordânia e Egito, tendo conseguido, e os acordos de Abraão. Portanto, não é... Netanyahu padeceu de húbris e provavelmente vai pagar um preço político por isso. Quando imaginarmos um futuro pós este conflito, temos de imaginar que Israel vai pagar um preço reputacional muito caro, porque neste momento abriu-se uma porta de que se pode falar abertamente mal de Israel sem os problemas de consciência que havia antes, de que havia algo nos prendia de falar mal de Israel por receio de ser antissemita, de antissemitismo e do complexo do Holocausto. Neste momento, entre 7 de outubro e o abrir do ódio de Israel até este momento em que estamos na guerra, houve um ciclo que se cumpriu e em que, neste momento, virou-se uma narrativa contra Israel e contra a atuação do governo israelita e do governo de Netanyahu e dos seus ministros e do exército mais ético do mundo, que é a IDF, que afinal não são tão éticos como isso. E isto está a passar-se a vários níveis. Nós hoje constatamos que o governo português tomou uma posição
em relação à flotilha que há 6 meses não tomaria. Eu acho que há 6 meses, se isto acontecesse com a flotilha... Há 6 meses aconteceu, só como estava lá uma deputada, acharam mais graça. Mas mesmo que não tivesse a deputada, passava ao lado. Neste momento, a União Europeia está decidida ou pensando em suspender o acordo económico, ou parcialmente o acordo económico com Israel. Isto reflete uma mudança de disposição em relação a Israel. E há todo um discurso que surgiu de várias partes, que vai desde da esquerda pró-palestiniana à direita americana, que diz que o Estado, que a administração de Trump está raptada por Netanyahu e por Israel, até à própria máquina de propaganda do Irão que fomenta esse tipo de narrativa. E isto forma aqui um slop na internet de propaganda anti-Israel e que faz com que haja neste momento uma grande indisposição em relação a Israel, que se traduz por um lado, em dizer que não, eu não sou antissemita, mas sim anti-sionista, anti-governo de Israel, mas que tem consequências antissemitas. Ou seja, os judeus pelo mundo vão tendo consequências e sofrendo algumas consequências deste movimento. Deixa-me dizer-te que há, desde... filmes, coisas que passariam despercebidas há meses e agora tomam proporções enormes, desde o que aconteceu nas igrejas do Líbano com os crucifixos, ao ataque à freira em Jerusalém. Nada disso é novo. Nada disso é novo, acontecia, mas agora tomou essas proporções porque não há disponibilidade para ver isso. Digo-te que há por todo o mundo uma coisa que acontecia antes e que agora tem tomado proporções incríveis, que são as tropas do IDF que vão às centenas para sítios turísticos e que tomam essas localidades, seja na Tailândia, nas Filipinas, junto à Bahia, no Brasil, e que, como vão em grupos muito grandes e são tropas em descompressão, tomam aquilo como grupos e há cenas de violência, há cenas de... colonizam os locais para onde vão. Nas Filipinas houve agora problemas gravíssimos, até o próprio governo interviu em relação aos turistas israelitas. E houve problemas na Tailândia. E na Tailândia também, e no Brasil há também. Portanto, há uma falta de disponibilidade para certo tipo de comportamentos dos israelitas fora de Israel que não havia antes, e há uma intolerância para certo tipo de comportamentos e de atitudes por parte do governo israelita. Isto que se passou, esta coisa que se passou com a flotilha, há uns meses não teria tido este impacto. E neste momento está. Israel vai ser um dos países mais afetados, em termos reputacionais, com esta guerra, quando a sua intenção era tornar-se a potência dominante e reinante do Golfo. Para terminar. Militarmente é. Mas isso militarmente é, mas fica isolado em termos de aliados. Isto também leva a uma criação de um crescimento do ódio em si, que depois também leva a movimentos islamofóbicos terríveis. Portanto, depois o ódio, quando cresce, tem consequências do outro lado do espectro. Para dizer que enquanto Netanyahu estiver no governo, Israel tenderá a piorar a sua imagem internacional. E eu, pelo menos desta vez, fiquei satisfeito de ver o governo português tomar uma atitude, por uma vez. Já agora vai haver eleições no outono. Daniel, em Israel, queria dizer. Eu não acredito que haja muita gente que não tenha visto o vídeo, mas o vídeo é com ativistas raptados, que é disso que se trata, em águas internacionais. Portanto, Israel foi a águas internacionais raptar cidadãos de várias proveniências, incluindo europeus. Foram amarrados, obrigados a ouvir o hino. A forma como Israel destrói os seus próprios símbolos é absolutamente extraordinária. Insultados, etc. A reação de Portugal, que pediu a suspensão parcial dos acordos comerciais, esmagador.
esmagador. E, atenção, Paulo Rangel chamou o encarregado de negócios, porque chamar o embaixador era aborrecido, estar a aborrecer. Portanto, perante aquela cena que vimos, chamou o encarregado de negócios para ter que chamar alguém, só não chamou o porteiro porque ficava mal. Até porque o embaixador está muito nas televisões. Está muito nas televisões, era chato estar a amassá-lo. Benjamin Netanyahu disse que estas imagens não se coadunam com os valores que Israel representa. Lamento, estas imagens coadunam-se completamente com os valores que hoje Israel representa. Coaduna-se com o que aconteceu com a flotilha anterior, com os presos na Palestina. Só desde 2023, presos palestinianos foram mortos dentro das prisões, 100 presos palestinianos, espancamentos, fome, etc., alguns deles sem julgamento. O que os colonos estão a fazer na Cisjordânia, o que aconteceu em Gaza, a terraplanagem do Líbano, este vídeo, na realidade, é um pálido retrato dos valores, dos atuais valores de Israel. Eu, aliás, acho que os palestinianos agradeceriam ser tratados como estas pessoas foram, porque isto é um dia bom na vida de um palestiniano na Cisjordânia. O problema é que foram europeus, foram filmados e o Ministro da Segurança Nacional aparecia no enquadramento. E mais, não só aparecia no enquadramento, como foi ele que espalhou as próprias imagens. Ben-Gvir preocupa-se com a audiência interna. Netanyahu, como é primeiro-ministro, tem que se preocupar com a audiência externa. É só o único problema de Netanyahu. Não tem mais problema nenhum. Eu ouço dizer Ben-Gvir é um extremista. Sim, eu gostava de saber o que é Netanyahu. Porque a gradação está num ponto. Netanyahu é um extremista. Podemos falar, um é muito extremista, o outro é muitíssimo extremista e o outro é tremendamente extremista. Parece que não conhece a lógica destas coisas. É de propósito. Israel gasta no Hasbara, que é a Netanyahu campanha... nunca foi um moderado. É isso que eu estou a dizer. Netanyahu nunca foi um moderado. Acho que a designação de extremista nem se aplica. Há 20 e tal anos que ele anda por lá. O Hasbara, que é de relações públicas que Israel tem montado, que envolve muitos influencers, muita gente que viaja a Israel com viagens pagas e depois vai comentar nas televisões, etc, etc. Israel gastava 15 milhões em 2023 nestas operações. Em 2026 aprovou um orçamento de 700 milhões para a mesma função. Só que não há dinheiro que consiga cobrir a eficácia e a clareza de coisas como este vídeo. Israel não consegue, neste momento, por mais dinheiro que gaste, lavar a imagem que ele diariamente suja. Não é possível. Não é possível. Hoje, alguém que defenda Netanyahu e o governo de Israel não é levado a sério nem pelas pessoas que sempre defenderam os governos israelitas, acontecesse o que acontecesse. Não é por acaso que nós estamos a assistir, por exemplo, no grupo Axel Springer, que é o maior grupo europeu, tem o Telegraph, tem o Político, está neste momento a tentar pressionar os jornalistas do Político, que tem, Político tem um estatuto, foi comprado, a pressionar-os que, se criticam Israel, vão procurar emprego noutro sítio. E não é por acaso que nós assistimos, como nunca assistimos desde a democracia na Alemanha, a uma repressão e a uma perseguição a qualquer crítica a Israel, porque quando a sedução deixa de funcionar, tem que passar a funcionar o resto. Tem que passar a funcionar a censura, mas já não resulta. E desse ponto de vista, eu não acho que é enquanto Netanyahu estiver no poder. Há coisas que se perdem. E perderam-se. E das duas, uma. Ou Israel segue um caminho de isolamento, que enquanto tiver o apoio dos Estados Unidos pode continuar a fazê-lo. Enquanto tiver o apoio dos Estados Unidos... Aliás, esse é que é o problema. O problema do apoio totalmente à crítica a Israel criou uma cultura de inimputabilidade. E a cultura de inimputabilidade dá espaço aos extremistas e aos radicais. Quais são os caminhos que ias falar? Ou segue esse caminho, ou Israel tem que se repensar, tem que repensar todas as suas relações na região. Não me parece que sequer hoje, com o que aconteceu ao processo de militarização, de radicalização de Israel, tenha sequer massa crítica para o fazer, e por isso eu vejo com pena, porque eu ao contrário de muita gente, tenho admiração pela construção da nação israelita. Nem sequer me considero um antisionista, considero-me um antisionista contra o sionismo revisionista que está no poder,
Mas Israel, eu escrevi quando Israel fez 70 anos um texto que chamava Israel morreu. A ideia de Israel morreu e quem a matou foram os sionistas revisionistas, como Netanyahu, que mataram a ideia de Israel. Pedro. Eu, por acaso, sou um bocadinho mais... Quer dizer, não sou tão otimista, porque, no fundo, as pessoas que falaram antes foram um bocadinho otimistas. Israel, eu já disse aqui muitas vezes, custa muito, porque a minha admiração por aquilo que se fez naquele sítio do mundo e pela construção do Estado de Israel e das dificuldades que passou o povo judeu para construir aquele Estado e que passou durante toda, enfim, a sua existência, é algo que eu sempre fui um grande admirador. Aliás, todos fomos em algum alto, todos vimos a vitória em Entebbe e essas coisas todas. Então, a União Soviética foi o primeiro Exatamente. país a reconhecer Mas Israel. o problema agora é que Israel é neste momento um Estado terrorista apoiado e financiado pelo Ocidente. E é bem verdade que as opiniões públicas estão-se a virar contra Israel. Mas são só as opiniões públicas e nós sabemos que a opinião pública la donna è mobile. O que se passa ainda neste momento e continua e já vem de há muito tempo atrás e eu prevejo que vai continuar é a continuação do apoio a Israel da Europa e dos Estados Unidos, porque vamos lá com calma, a Europa fala muito, mas também continua a apoiar, como os Estados Unidos continuam a apoiar. Repara, eu fiquei particularmente... enfim, quando começou a subir o preço do petróleo nos Estados Unidos, houve uma reportagem, já não me lembro quem é que foi o colunista que fez não foi uma reportagem, foi uma coluna de opinião muito interessante, em que dizia, bom, isto é fantástico, porque enquanto nós bombardeávamos o Irão, destruíamos aquilo tudo, provocamos o fecho de Hormuz, apoiamos Israel no sul do Líbano, milhares de pessoas eram mortas, não havia problema nenhum. Na altura que o petróleo subiu de 4 para 5 dólares, o gallon subiu de 4 a 5 dólares, começou tudo a ficar contra a guerra no Irão. E eu tive a mesma sensação desta vez. Porque enquanto Israel não foi só desde o ataque, desde aquele homicídio em massa horrível que o Hamas fez em próximo de Gaza. Isto tem muito tempo. Isto tem muito, muito tempo. Mas mesmo a partir dessa altura, enquanto nós assistíamos ao genocídio, que foi o que aconteceu em Gaza, que continua, o Gaza continua a ser bombardeado. Atenção. Enquanto nós assistíamos àquilo que se passa na Cisjordânia, que é verdade, a Clara tem razão, é pior agora, porque a impunidade é uma espécie de um vírus. Soltas o monstro e aquilo... Não é só isso, é a raiva. Eu conheço relatos, eu lembro-me de um relato de uma pessoa que estava na delegação europeia, em que, de repente, eles iam, matavam ali 4 ou 5 pessoas, ocupavam mais um bocado de território, e a desculpa era que havia uma tribo que passou lá há 5.000 anos, mas isto é feito de uma maneira impune. Tudo isto foi feito. Houve, durante muito tempo, durante estes massacres, o que aconteceu no Líbano, estes massacres, na Cisjordânia, aquilo a que são sujeitos o povo palestiniano no território de Israel. E estava tudo bem. Morreram 70.000 pessoas e muita gente. E não foi muito grave, continuou o apoio. Portanto, quando me dizem que agora, quando eu vejo esta reação do governo português, de parcial, a mim dá-me vontade de rir. Eu também me lembro, quando começou a guerra no Irão, que havia... Eu lembro-me de gente aqui neste mesmo estúdio dizer, pá, isto, vai lá, tal. Desde que se ataca o Sánchez, por exemplo, na altura, o Sánchez era um horror. O Sánchez tornou-se uma espécie não se podia criticar. Podia-se criticar o Sánchez para não falar daquilo que estava a acontecer. Isto é um parênteses. Portanto, esta reação da Europa não foi só Portugal. Esta reação da Europa é uma pura hipocrisia. Porque nós continuamos a patrocinar todos um Estado terrorista e que neste momento assassina sem dó. Quanto ao antissemitismo, que é um tema que me importa. E para terminar? Para terminar. É bem verdade que esta imagem junto da opinião pública internacional sobre o antissemitismo está a crescer. Esta imagem não, o antissemitismo está a crescer,
nunca foi preciso muito para ele crescer, não é? Não. Há séculos e séculos e séculos Está cá sempre. que assim é. E em Espanha é um veio da sociedade espanhola. Alguém dizia que é o último dos racismos É aceitáveis. particularmente violento e estúpido quando é Islamofobia feito. Obviamente que eu rejeito completamente, mas é particularmente vil e estúpido quando é feito na diáspora. Porque se há judeus que estão, muitos deles, que não aconteceu sempre, porque havia, normalmente na diáspora havia muitos judeus que eram particularmente ortodoxos face ao Estado de Israel, que apoiavam o Estado de Israel não matter what. Agora isso não acontece. São eles a verdadeira oposição, porque houve muitos chamados judeus liberais que abandonaram Israel porque já não suportavam, quer dizer, só quem não conheceu Israel ao longo dos anos é que não percebe que as coisas mudaram e muito, não é? São esses que estão a ser vítimas do antissemitismo, quando no fundo são eles um bocadinho da esperança que ainda nós podemos ter Muito bem. sobre o futuro de Israel. Vamos agora mudar agulhas para falar da, não digo fúria reformativa do governo, Daniel, mas o governo, especialmente no caso do Tribunal de Contas, quis apresentar uma reforma que é vamos agilizar tudo, acabar com o visto prévio até um certo valor. O que ninguém estava à espera é que o Tribunal de Contas repostasse com vídeos, inclusive. O que para mim é extraordinário, que um tribunal resolva intervir no processo legislativo. Sim. Acho que é uma coisa extraordinária. Que o tribunal cumpre a lei, não faz campanhas contra a mudança da lei. Em vídeos. Vídeos. Aqui deixa-me dizer, começo já por dizer, sou completamente a favor desta alteração. Nisto o Governo tem o meu total apoio para continuar. O Tribunal de Contas não vai deixar de fiscalizar. O visto prévio desaparece para até 10 milhões, que são 90%, portanto, desaparece, e o objetivo do Governo, é claro, é vir a desaparecer. É preciso dizer que o visto prévio só existe na Grécia, na Europa só existe na Grécia, a Itália e na Bélgica. Não existe a mais lado nenhum. Vai continuar a fiscalizar. O Tribunal de Contas vai continuar a ter... Com tantos bons resultados na Itália e na Grécia. Sim, exatamente. E já agora também, quer dizer, na Bélgica. Com tantos bons resultados. A Presidente vai dizer, não, isto só demora um mês e meio, 2 meses. Sim, ela está a contar com a primeira resposta. Depois, quando se pede esclarecimentos, quando há recursos, quando há devoluções, quando fica suspenso, além da incerteza que isto cria, que torna qualquer investimento impossível de planear. Basta recordar, o caso tem sido muito falado, mas há muitos outros. O Matadouro do Porto, que teve 1 ano à espera para conseguir obter, à espera de uma decisão do Tribunal de Contas. Mas quantos queres? Em Lisboa, tenho várias histórias, tenho um monte de histórias. Em Lisboa, mais de 100 casas ficaram 1 ano à espera para ser construídas, para renda acessível. Ao fim de 1 ano, o Tribunal de Contas disse, olha, afinal tinham razão, tinha ali uma disputa jurídica pequena, afinal têm razão. Ficou 1 ano parado. O Tribunal de Contas várias vezes se tem substituído a avaliação técnica financeira, que é a sua função, pela avaliação política, da bondade política das decisões e até por avaliações que não têm nada a ver com a sua área. Por exemplo, o Hospital de Todos os Santos, eles mandaram refazer tudo porque não estava preparado para sismos. Que é uma área que, como está mesmo a ver com o Tribunal de Contas, é muito especialista. E tens que acrescentar que perdemos o financiamento. Não, já lá vou. O preço disparou. No caso do BES e do Novo Banco, que eu até concordo com a avaliação política que o Tribunal de Contas fez, mas o Tribunal de Contas não está lá para fazer avaliações políticas. Faz uma avaliação política da decisão tomada, não da legalidade, que é por isso que é um tribunal, da legalidade das decisões tomadas. Outras vezes decide, avalia negócios entre o próprio Estado com critérios de mercado, achando que o Estado só deve vender a si próprio com preços de mercado, portanto impedindo políticas públicas. E depois admiram-se que o Ministério Público também faça estas avaliações como fez no influencer. O equilíbrio entre a transparência e a eficácia, isto é muito difícil de dizer. Tudo na política precisa de equilíbrio, de ponderação, de valores. E há um equilíbrio também entre a transparência e a eficácia. E por isso eu também espero que isto seja só o primeiro passo, porque está a haver um desequilíbrio. Que depois venha o Código de Contratação Coletiva, que transformou o Estado num mastodonte paralítico. O Estado, neste momento, é um mastodonte paralítico, que não pode fazer nada, não consegue fazer nada. Temos concursos que logo, mal abrem, já estão em tribunal. É o caso, agora penso que agora foi o caso dos comboios da CP, foi logo para o tribunal.
Nem sequer se consegue arrancar. Tu a defender os corruptos. Nem se consegue pá. arrancar o Defendas concurso. mais os Espera aí. corruptos. As obras, por exemplo, do metro, parte delas da linha que vai para nova Louros. linha. A que vai para Louros. As obras, grande parte dessas obras Amarela? não é amarela. A violeta, acho que é violeta. violeta, sim. Grande parte destas obras saíram do PRR, porque perdemos os pedaços todos. Por causa deste total autêntico labirinto de 400 artigos que são impossíveis de cumprir. Portanto, estamos a perder milhões de fundos europeus, concursos vazios, que se há, porque como só obriga a um preço base totalmente irrealista, os concursos ficam vazios, depois é preciso abrir mais um, depois é preciso abrir mais outro, até que o concurso realmente comece. E o resultado disto, e com isto termino, são dois. Este sistema promove duas coisas. Atalhos. Como é impossível fazer as coisas dentro de regras que são impossíveis de praticar, o que se faz é segue-se atalhos, faz-se um Estado paralelo, abre-se umas coisas aqui, faz ajustes diretos, ou seja, é exatamente, aumenta a opacidade. E a segunda, em nome Apresentou-se do 3 bom... orçamentos, 2 são falsos. Pois, exatamente. Em nome do bom uso do dinheiro público, estamos a perder rios e milhões de dinheiro público, quer em fundos europeus, quer em tempo que se perde. Portanto, esta sim, ao contrário da lei laboral, que é feita para responder ao Passos Coelho, neste momento não serve para mais nada. Isto é uma reforma estrutural importante e aí está um caso em que eu espero ver o Partido Socialista, ao contrário do está a parecer que está a acontecer, ao contrário, espero que o Partido Socialista aqui acompanhe o Governo, porque é uma coisa fundamental para que o Estado, para quem defende, como eu defendo, que o Estado deve ter intervenção, deve ter um papel importante na economia. Todos estes códigos são feitos, sabes para quê? Exatamente para o Estado não ter outro remédio, se não contratar outros para fazerem. Pedro, isto é uma acusação e tanto. Pedro, Sim, é mesmo. Pedro, o PS vai embarcar nisto? Eu acho que só se o PS for completamente negligente, se o PS não pensar na defesa do bem comum e no país, é que pode chumbar isto. O PS tem de aprovar isto. Já está a baixar valores. Quer dizer, eu acho que tem, eu sou muito mais Primeiro, deixa-me dizer, também, quer dizer, elogiar o Governo, sobretudo o Ministro Gonçalo Matias, porque se há lei que é necessária, não é só isto. Já lá vou. Também a contratação coletiva, eu não vou explorar. Contratação pública. Contratação pública, contratação coletiva. Estão a destruir. Bom, mas... Não, mas tu disseste contratação coletiva, enganaste. Contratação pública, há um problema grave nas nossas democracias do descontentamento. Há vários. Há um problema generalizado de descontentamento. E o problema, uma das componentes desse descontentamento tem a ver com o facto das coisas serem anunciadas, prometidas e depois não acontecerem. Dir-me-ás, bom, mas isso há muitas coisas, a história dos políticos prometem e depois não podem cumprir, é verdade. Mas há uma parte enorme. O Hospital de Todos os Santos não é que nada despicienta. Teve a primeira pedra. Que as pessoas provavelmente ignoram e é por isso que muitas das vezes este tema não é abordado. Porque isto é um tema que parece de lana caprina, parece que é complicado, apesar de não a ser assim tanto, porque estas coisas não acontecem porque, pura e simplesmente, o Estado não consegue fazer com que elas aconteçam. O Estado e as autarquias, porque isto também entra nas autarquias. Portanto, a contratação pública, mudar o código é urgentíssimo. Neste caso concreto do Tribunal de Contas, isto é verdadeiramente notável, porque isto evoluiu. Se tu vis a lei orgânica, tu olhas para aquilo e dizes, bom, apesar de ser, pode haver um pedido de prévio, nem me choca. O problema é que tu vês acórdãos deste tribunal que são avaliações políticas puras e duras. Coisas do género não devia ser construída ali, devia ser construída acolá. Não se devia gastar 1 milhão, devia-se gastar 2. Não se devia gastar 2, devia-se gastar só 500 mil. Isto é impensável. Quer dizer, a própria enunciação da palavra tribunal quer dizer que uma coisa acontece e depois esse tribunal vai ver se aquilo foi feito segundo a lei, se teve cabimento orçamental. Não é fazer o papel de ajuizar primeiro aquilo que se vai fazer. Quer dizer, isto tem sido, e eu não quero divergir, porque tenho 2 coisas para dizer que me parecem mais importantes, eu não quero divergir. Mas isto tem sido uma constante naquilo que tem acontecido no Poder Judicial, apesar do Tribunal de Contas ser um tribunal especial. Eu também vi na Operação Influencer isto
este tipo de coisas plasmada. Portanto, eu muitas vezes penso que estas entidades não o fazem por mal qualquer tipo de intuito malévolo. É porque acham, de facto, que têm que fazer avaliações políticas. Isto não influencia na questão das minas e na questão de dar do Estado, dos privados darem contrapartida. Isto acontece. Mas não é só aí. Há acórdãos e acórdãos e Muitos. acórdãos cheios Bom, de moralismo. há duas coisas. Há uma razão. Sim. Há dois tópicos nesta conversa que são particularmente curiosos, mas que são comuns. Nós temos, neste momento, cimentada na nossa comunidade a mentalidade de que, na dúvida, o político está a gamar. Na dúvida, há marosca. Na dúvida, os tipos estão a fazer isto é porque têm algum interesse para eles. É isto, está estabelecida esta mentalidade. O político nos vários níveis, nunca é alguém que está a servir o público. Nunca. É sempre alguém que está a fazer isto por causa de truques. E o que tem acontecido com o Tribunal de Contas e estas pessoas que estão a favor de manter o status quo, não só aprovam e fomentam esta mentalidade, como também querem que o país pare. Aliás, a pessoa que mais quer que o país pare, que o país não evolua, que o país continue em estagnação, que haja este tipo de situações, chama-se André Ventura. O André Ventura não é em vão que não quer esta lei. Não quer esta lei por uma razão. Primeiro, porque não quer que as coisas corram bem. Quanto pior, melhor para ele, não é? Mas isto é particularmente importante, porque isto é o populismo no seu estado puro. No seu estado purinho. Quer dizer, estão a ver, os tipos querem facilitar... É o bar aberto. Querem facilitar Sim. para melhor roubar. O que é verdadeiramente extraordinário. Porque, repara uma coisa, se fosse preciso... Quer dizer, se fosse a culpa se o Tribunal de Contas fosse o dique, fosse a parede para parar a corrupção... Não tínhamos corrupção. Então, mas não era isso. Era então, porque é que o Ventura dizia isso? Já estava resolvido, não é? Sim. Porque havia o Tribunal de Contas. Portanto, eu quero dar os parabéns... Não, já terminei. Eu só quero é dar mais uma, como comecei... Os parabéns ao Ventura. Os parabéns ao Governo e particularmente a alguém que eu tenho muita expectativa... Porque ter pessoas como o Gonçalo Matias ou como o Luís do Luís Neves é alguma coisa que ainda nos safa, porque o que nós temos é um duo dinâmico a governar o país, que é especialista em concelhias e distritais. E ter algumas pessoas no governo, o duo dinâmico é o Seguro e o Hugo Soares. O Seguro não, o Hugo Soares e o Montenegro. Agora, ter algumas pessoas com competência e capazes de fazer reformas é uma excelente novidade. Clara. Bom, o essencial está dito. Eu cumprimentei a medida quando ela... Cumprimentaste. Cumprimentei. E ela respondeu? E ela disse... A medida cumprimentou-me a mim, mas eu já estava à espera desta reação do Tribunal, que é uma reação corporativa, burocrática. Mas confessa que vídeos não estavas à espera. Dos pequenos, não, com audiovisual dos também não pequenos poderes. É uma das razões por que Portugal se está a tornar ingovernável e as nossas democracias disfuncionais. É porque não se dá um passo sem que haja um grupo de interesses que imediatamente... Isso faz parte do processo mas democrático, é não é? exagerado já, porque já não há um módico de autoridade sobre nada. Claro. E, portanto, quando os políticos perdem a autoridade, perdem o país. Acabou. E depois degeneros nos fenómenos extremos. Está a acontecer com o Starmer na Grã-Bretanha. Nos fenómenos extremos em que estão lá os outros a demonstrar que com eles haverá ordem e autoridade, evidentemente, porque começa a haver, até nas massas populares, uma nostalgia da autoridade, quando a autoridade aparece diluída. Portanto, é preciso ter muito cuidado. A própria palavra, visto prévio, logo... provoca algum irisipel, assim. Faz-te lembrar coisas de antigamente. Era visto prévio. Visto prévio. Eu sei que é. Visto prévio, não que eu me lembro, porque felizmente não vivi nesse tempo como jornalista, mas o visto azul. prévio era o lápis azul da censura, aquilo ia ao visto prévio e passava. Portanto, é uma coisa claramente, uma burocracia do antigo que não faz sentido nenhum nos tempos que correm e que só serve, ainda por cima, para desresponsabilizar. Quer dizer, quando os projetos são apresentados, as pessoas têm que ser responsáveis pelos projetos. E depois a máquina, bem sabemos que a máquina E o próprio judicial tribunal, que a seguir é o pode que é. verificar. Mas quer dizer, não pode ser, teve o visto do Tribunal de Contas, está tudo, agora posso fazer o que quiser com o dinheiro. Aberto.
Bom, portanto, o PS tem que aprovar isto, é um partido responsável, cabe-lhe, não começa a introduzir também pequenas manifestações de poder burocrático socialista. Não, queremos aqui uma emenda à linha A, ponto número 23, parágrafo 7. Por favor, deixem isto avançar. O Tribunal remete não à sua insignificância, mas à sua tremenda significância, para os projetos superiores àquele montante, e já lhes dá muito para a verificação trabalho. posterior. Na verdade, Nada impede que façam. os projetos que este visto prévio, a censura prévia, nos fez perder, os milhões que nos fizeram perder. PRR é uma brutalidade. No caso do PRR e no caso do Hospital de Todos os Santos, é criminoso. Não é possível. Perderam-se 300 e tal milhões de financiamento. Isso é uma coisa que é preciso abrir em Lisboa. É um grande hospital geral, cuja primeira pedra foi lançada por António Costa para aí há 10 anos, não é? É extraordinário. O país não avança assim. Portanto, deixemos de coisas. Aliás, no PS, um dos primeiros socialistas que eu ouvi a apoiar claramente esta medida foi Fernando Medina. Porque teve o Tribunal de Contas a impedir de fazer várias coisas. Enquanto Presidente da Câmara me mereceu graves censuras, mas enquanto Ministro das Finanças, eu acho que ele foi um bom Ministro das Finanças. Luís Pedro. Bom, as coisas têm este... E foi um bom. Há um processo... Foi um bom Ministro das Finanças. Não, eu acho que foi um bom Presidente da Câmara. Eu acho um bom. Pois Não, eu tenho as minhas Luís queixas. Pedro. Já virou o relógio? Não sei Sim, se peço já desculpa, virou. peço desculpa. É só Não. just saying, que eu agora vou demorar uns minutos. E bem. Tens direito? Bom, isto há um processo a cumprir que é o seguinte. Reconhece que existe burocracia no Estado. Burocracia que impede que que haja financiamento, que certos projetos que estão parados por causa do Tribunal de Contas, enfim, identifica-se um problema para resolver. Vamos alterar a questão do visto prévio. Boa ideia, não é? Boa ideia. Aliás, o Tribunal de Contas não identifica a corrupção. Não há uma identificação da corrupção quando se apresenta um projeto. Ainda mais é uma coisa absurda. Pode-se fazer uma fiscalização a posteriori. Estamos aqui, estamos todos de acordo. Portanto, neste primeiro momento, apresenta-se esta ideia, convida-se umas pessoas à televisão, acha tudo bem. Epá, boa ideia, isto é um bacana, porreiro. É um projeto porreta do governo. Barreta! Sim, senhora. Passam um dia, 2 dias, vamos convidar aqueles pessoal das associações da corrupção e não sei quantos, da malta e tal. Não sei quantos. Segunda vaga. Isto é uma péssima ideia. A corrupção vai disparar. A corrupção vai disparar porque... Sim. Não, mas é essa dinâmica. Dizer mal também é dinâmica da democracia. Mais, temos aqui um problema gravíssimo que é o seguinte. A administração local não está preparada para analisar as questões da corrupção porque está normalmente encostada ao visto prévio do Tribunal de Contas. Portanto, como está habituada a que o Tribunal de Contas veja a questão, não tem mecanismos fiscalizadores. Bom, então, há aqui um problema grave. Bom, então cria-se um mecanismo fiscalizador na administração local. Não. Isto portanto, há necessidade de criar novas burocracias. E linhas vermelhas. Temos que criar linhas vermelhas. Bom, o PS diz assim, 10 milhões, não, 10 milhões é muito dinheiro, 10 milhões, vamos baixar para 5 milhões. E a questão da responsabilização dos gestores, não, tem que se manter a responsabilização. Não, então vamos baixar, não, mas espera aí, bar aberto, isto é bar aberto para a corrupção. Bom, isso se calhar é má ideia. Sim, má ideia. Quanto é que é? Baixamos para mais, 1 milhão só, mas 1 milhão de projetos não é nada. Olha, fica tudo como está. Sim, olha, não fazemos nada. Bom, pronto, ok, fica tudo. Bom, olha, era uma boa ideia. Pronto, é bom. Eu acho que Muito não vai bem. ser assim. Espera. Pedro, Não, mas vamos às estou a notas. dizer como é que normalmente não se faz nada em Portugal. Tenho esperança que desta A minha sobre ou a seja, lei de desigualdade. quanto mais não seja porque vai haver uma pressão junto do Partido Socialista, que é dos próprios é o autárquicos. Sim, mas deixa-me só dizer uma coisa. E mais, o que nunca aconteceu foi às a notas. Presidente do Tribunal de Contas aparecer na televisão a defender a sua hipotética perda de poder político e mais... Aquele vídeo foi feito por uma agência de comunicação. Claro. Onde é que o Tribunal de Contas deu visto prévio para aquilo? Eu quero ver o visto prévio. Onde é que veio o dinheiro? Quanto é que custou? Muito bem, notas, 1 minuto para cada um. Sim, é rápido. O aumento da desigualdade, não é, Pedro? Há um estudo que saiu a semana passada do Equality Trust
Sim. que mostra que a riqueza dos 157 bilionários equivale a 22% do PIB inglês. Ora bem, o Reino Unido tem 70 milhões de habitantes, 258 bilionários têm 22% ingleses. Um quinto. Globalmente, Alguns ganharam a nacionalidade. Globalmente, os bilionários passaram de deter, em termos globais, no mundo inteiro, 2,5% em 1990 do produto global. 2,5? 2,5% para agora 14,1%. O Reino Unido transporta, vai isto. bem, O que é que isto está quer acabado. dizer? Não, é só um ponto que é assim. É a história do PNB fantasma. E isto explica muito do que se está a passar em Produto termos do Nacional que é dos Bens. preciso para distribuir a riqueza. Porque a riqueza cresce, mas não está a crescer para toda a gente. Claro. Está a crescer, diminuir para os mais pobres e a fazer Praticamente bilionários e nos mais Estados bilionários. Daniel, negócios de Mas é Trump pior com a que guerra e na China. Não, pois, o Donald Trump fez 3.642 transações bolsistas, não ele próprio, mas o dele, no primeiro trimestre de 2026. No dia 23 de março, esta história é conhecida já, fez o ultimato ao Irão, na segunda-feira recuou, porque havia conversas muito produtivas, mas pelo simples não comprou ações da energia que tinham caído a pique. E isto tem sido um padrão, aliás, os próprios filhos meteram-se no negócio dos drones, ou seja, esta guerra é um negócio de família. Nós já sempre tivemos uma elite económica à volta da guerra. É a primeira vez, acho eu, que temos diretamente o Presidente a fazer negócios e o grande problema neste momento que se põe em relação, quando nós analisamos a racionalidade das decisões de Donald Trump, nós não sabemos se ele recua num ultimato por razões da negociação ou porque as ações da Bolsa estão a subir ou a descer, assim como não sabemos se na China ele foi negociar com a China, por exemplo, o alívio das sanções ao petróleo iraniano comprado pelos chineses por razões diplomáticas ou porque comprou ou porque embrulhou aquilo com um negóciozinho da Boeing que antes de meter um avião comprou umas ações da Luís Boeing. Pedro. E isto é absolutamente novo, que eu me lembre, nas democracias ocidentais. A imunidade de Trump aos amigos e o fundo para de novo os tenho eu. criminosos. O presidente dos Estados Unidos processou-se a si próprio, portanto, processou a administração americana, por dizer que tinha sido injustiçado nos impostos, nas investigações que tinham feito a si próprio nos impostos. Os seus lacaios, que ele ali nomeou, por motivos que não se conhecem, deram-lhe razão e criaram um acordo a dizer que ele nunca mais podia ser investigado, auditado em questões tributárias, nem ele nem a família, por questões do passado, do presente ou do futuro, que é uma coisa incrível. E mais, deram-lhe uma indenização de 1,8 mil milhões de dólares para ele indenizar pessoas prejudicadas por se terem associado a ele. Nomeadamente as pessoas que foram invadiram o Capitólio e outros que tais. O ébola. Isto é Ainda antes do ébola, só complementar isto. tens um Atenção minuto. a uma empresa chamada Polymarket, que é financiada por quem? Peter Thiel, nosso velho sim, o amigo. Polymarket Peter é Thiel. incrível. O Polymarket aposta, recebe só ofertas em cripto e aposta em assassinatos de líderes que vão desaparecer, eleições, Doenças. Agora ganha-se percebemos imenso porque é que eles dinheiro. foram atrás É dos proibido iranianos. na Europa, espero que continue, mas nos Estados Unidos está tudo Tens 30 Polymarket, incluindo segundos. os filhos de Trump. Tens- O ébola, o facto do ébola não é uma pandemia, esperemos que não venha a ser, mas é uma doença hemorrágica gravíssima, mas que o Congo tem tido uma história de detecção do ébola que falhou desta vez. E falhou também porque a ajuda internacional dos Estados Unidos diminuíram drasticamente. O Doge de Elon Musk, que aliás tem a sua oferta pública agora do X, de um valor de tal maneira astronómico que já não se consegue contar com os números habituais. Termina que temos e de sair. o ébola a 23% a menos na ajuda internacional. Um dia, e mais depressa do que pensamos, isto vai traduzir-se justamente na propagação Muito bem. de doenças, mais as alterações climáticas. Portanto, Nós- quando se tira de um lado, aparece do outro. Nós não precisamos de visto prévio para voltar para a semana, na quinta-feira, e você também não precisa de visto prévio para ir até ao nosso podcast ou à app da SIC Notícias.